Chegamos a mais um vídeo de domingo e se a domingo não poderia ser diferente, é claro que trataremos a respeito do calendário econômico, as projeções para essa semana, para que você não seja pego de surpresa e coloque os seus devidos alarmes aos fatores macroeconômicos que podem impactar diretamente na ação de preço do mercado das criptomoedas. Discutiremos sobre uma semana que traz para a gente declaração do FOMC, payroll norte-americano, dentre outros fatores que sugerem volatilidade. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio com vocês, como de costume, direto ao que interessa. Vamos começar o nosso vídeo de hoje falando sobre um grande evento que eu não poderia deixar de comentar, claro, o Bitcoin Conference que aconteceu nesse último sábado, ontem, dia 27 de julho, que teve essa presença notável de um dos fortes candidatos à presidência norte-americana, Donald Trump. Então é claro que todo mundo queria saber o que ele estava fazendo lá e o que ele poderia falar de fato em relação ao Bitcoin, já que se tratava de uma conferência relacionada ao principal criptoativo do mercado. Então, por mais que existisse uma grande crença, uma expectativa que ele poderia trazer um posicionamento muito favorável ao mercado de criptomoedas, inclusive influenciando positivamente no seu preço, não foi isso que de fato aconteceu. É claro que ele falou coisas positivas relacionadas ao ativo, caso contrário não teria sentido ele estar presente numa conferência como essa, mas como todo mundo já deve ter visto nas últimas horas, inclusive ontem no próprio sábado, ele falou 95% do tempo a respeito dele, como ele foi importante para a evolução da nação norte-americana, o porquê ele deve ser o candidato perfeito para os Estados Unidos, o porquê que ele vai fazer a América Great Again, como ele mesmo fala, e claro, tendo algumas lápis ali relacionadas ao mercado cripto, que são justamente parte desses 5%, onde ele de fato falou positivamente a respeito do mercado cripto. Então, primeira coisa que eu acho válido trazer para vocês, ele trouxe a informação que vai transformar os Estados Unidos em uma superpotência de Bitcoin. Ele ainda não explica como vai fazer isso, mas é possível que ele coloque alguma lei que possivelmente o governo norte-americano tenha que acumular ou então tenha que ter dentro das suas reservas. E essa, inclusive, é uma proposta bem interessante feita pela senadora republicana, inclusive do partido do Trump, Cynthia Lummis, do Wyoming. Ela participou da conferência, como diz por aqui, e ela planeja elaborar um projeto de lei exigindo que o governo construa um estoque de até 1 milhão de bitcoins em um prazo total de 5 anos. E a ideia seria manter essas criptomoedas por pelo menos 20 anos, ou seja, 2 décadas, e essas criptomoedas só poderiam ser utilizadas com fins de reduzir a dívida nacional, aquela dívida que a gente sabe que é um problema nos Estados Unidos. Ou seja, é uma solução interessante que busca trazer uma exposição dos Estados Unidos no mercado cripto e, claro, no principal criptoativo do mercado, o Bitcoin, e que ao mesmo tempo impede que eles venham a vender, a não ser que seja por um motivo positivo aí para a sua economia. Além disso, ele trouxe uma fala também que ecoou positivamente, onde ele disse durante o seu longo discurso: nunca venda os seus bitcoins. Como é sabido, no passado ele também já revelou, ele possui bitcoin e outros criptoativos, e ele mostrar essa conduta de nunca vender o seu bitcoin pode ser algo muito favorável ao mercado de criptomoedas, caso de fato ele seja o candidato eleito. E por fim, não menos importante, uma outra medida que também pode soar de tom favorável ao mercado cripto, que ele comentou que faria caso fosse eleito, inclusive seria uma das primeiras medidas, seria demitir o atual presidente da Comissão de Valores Mobiliários americana, a SEC, o Gary Gensler, que tem essa história bem longa e negativa com o mercado de criptomoedas, de certa forma hater em muitos momentos. Então, essa demissão do Gary Gensler mostra de fato que o Trump está com objetivos aí de trazer pelo menos um solo fértil ao mercado de criptomoedas quando o assunto é os Estados Unidos. Bom, e saindo dessa primeira parte do vídeo, onde falávamos a respeito de Trump e essa presença importante no evento anual, um dos mais importantes da indústria cripto, a gente entra agora dentro do calendário econômico com uma promessa de uma semana bem volátil, com declaração do FOMC, discurso de Jeremy Powell, dados relacionados ao mercado de trabalho, confiança do consumidor e muito mais. E claro que eu passo com vocês agora detalhe por detalhe para que você não seja pego de surpresa, coloque os devidos alarmes e esteja preparado para essa super semana. A segunda-feira traz a promessa de uma reabertura
abertura dos mercados um pouco mais morna, já que veremos um calendário econômico bem vazio, como a gente pode notar, dentro das principais potências econômicas do mundo. Na terça-feira, aí a gente vê de volta uma reaceleração dos mercados, já que veremos primeiro nos Estados Unidos dados relacionados ao mercado de trabalho, ofertas de emprego, como são conhecidos os JOLTS, que trata pra gente basicamente a demanda por trabalhadores. Veremos a confiança do consumidor também sendo divulgada na manhã da terça-feira, além também de dados preliminares de inflação lá na Alemanha. O IPC será divulgado nessa terça. Na quarta-feira, galera, a gente chega no meio da semana e, claro, se tratando de uma super semana de declaração do FOMC, geralmente esses eventos acontecem justamente na quarta-feira. Então, na quarta-feira veremos o mesmo dado que foi divulgado no dia anterior na Alemanha sendo reportado lá na zona do euro. A inflação em níveis preliminares ao consumidor será divulgada na madrugada de quarta e já na manhã de quarta veremos a variação dos empregos privados, ou seja, o ADP. Como é conhecido no mercado, a prévia do payroll, ele tende a dar para a gente um sentimento de como o payroll, o principal dado relacionado ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, poderá ser divulgado na sexta-feira pela manhã. Além disso, na quarta-feira veremos os PMIs e, claro, as vendas pendentes de moradias e a grande declaração do FOMC. Como a gente vinha trazendo em vídeos anteriores aqui no canal, é bem possível que a gente veja mais uma vez a estabilização das taxas, possivelmente uma última vez antes de um eventual corte. Como a gente pode notar, as probabilidades são muito remotas de um eventual corte de juros nessa quarta-feira e por isso o mercado sequer considera essa possibilidade. É claro que caso venha a acontecer, será uma grande surpresa e pode trazer um sentimento muito favorável aos principais mercados de renda variável. A verdade é que no dia 18 de setembro temos as possibilidades maiores de que de fato um primeiro corte de juros na economia norte-americana venha de fato a acontecer, com as probabilidades de momento de 87%. Essas probabilidades que inclusive podem subir ainda mais a depender do que será dito na tradicional coletiva de imprensa liderada pelo Jerome Powell, presidente do Fed nos Estados Unidos, que deve trazer logo após a declaração do FOMC, naquela tradicional declaração, meia hora depois, coletiva, e ele tende a responder os repórteres, como também deixar um longo discurso a respeito da situação econômica, deixar pistas para o futuro e poderá inclusive dar a sua palavra em relação à próxima reunião de políticas monetárias, se teremos cortes ou não, beleza? Na quinta-feira, continuação da semana, veremos a taxa de desemprego lá na zona do euro logo pela manhã e, claro, como é quinta, assim como em todas as quintas, veremos dados relacionados ao mercado de trabalho norte-americano, pedidos iniciais por seguro-desemprego, pedidos contínuos por seguro-desemprego e nessa quinta, em especial, como é início de mês, veremos dados também relacionados aos PMIs, os termômetros da economia. E na sexta-feira, último dia útil dessa semana, a expectativa é de uma enorme volatilidade, o principal dia dessa semana, juntamente com a quarta-feira, onde veremos o depoimento de Jerome Powell, a coletiva tradicional, a declaração do FOMC, mas sexta veremos payroll, que é basicamente o relatório de emprego, a quantidade de vagas geradas fora de setores não agrícolas, a taxa de desemprego que vem mostrando uma crescente nos últimos tempos, demonstrando o arrefecimento do mercado de trabalho e, por último, não menos importante, o ganho médio por hora do trabalhador norte-americano. Esses são os três principais dados para ficar de olho nessa próxima sexta-feira, beleza? Bom, saindo um pouquinho dessa questão do macro, a gente entra agora em alguns dados relacionados ao mercado de criptomoedas, falando rapidamente sobre esse dado que eu separei, sobre a Mt. Gox, que foi para a gente uma grande pressão vendedora nas últimas semanas. Existia um FUD muito grande relacionado a esse assunto, uma grande quantidade de bitcoins sendo desbloqueados e, ao que parece, as reservas da Mt. Gox caíram já cerca de 66%, ou seja, 94 mil bitcoins já foram destinados às pessoas que deveriam receber os seus bitcoins há 10 anos atrás e agora restam em torno de 30, 40 mil bitcoins ainda nas reservas da Mt. Gox. E a gente pode ver que, por mais que exista todo esse medo, todo esse FUD, essa pressão vendedora não foi suficiente para trazer uma forte queda no mercado cripto, o que significa e pode trazer para a gente a hipótese de que essas pessoas que estão recebendo os seus bitcoins não possuem ainda o interesse de vender, beleza? Então, um dado importante para a gente acompanhar que muito em breve, claro, deixará de ser uma pressão vendedora para o nosso mercado. Saindo com vocês do Bitcoin, falando rapidamente sobre alguns airdrops, eu continuo a fazer missões aqui dentro da 0x Astra, que é um protocolo dentro da rede de Layer 2
Taiko, Layer 2 da Ethereum. Algumas missões podem ser encontradas aqui dentro de novos eventos e inclusive um novo evento vai tomar espaço aqui daqui 3 dias e 12 horas. Aqui basicamente você conclui missões acumulando recursos e fazendo então algumas missões que podem acabar te rendendo tokens, tanto do airdrop da 0x Astra no futuro, como também desses mini eventos que estão rolando como esse que eu acabei de comentar. Participando, realizando bridges aqui dentro, clicando aqui em Mine Now, mandando fundos de uma rede para outras redes, você farma alguns airdrops ao mesmo tempo, como é o caso desse aqui, como é o caso dos mini eventos que eu já comentei, além de farmar o airdrop da Taiko, essa Layer 2 que já comentamos, que está também levantando um segundo airdrop na sua rede, e por último, não menos importante, todas as bridges que você faz aqui dentro, você farma o airdrop da Orbiter, uma das grandes bridges aí do mercado, que eu inclusive estou ativamente farmando. Por fim, não menos importante, a segunda semana das NFTs da Auto Finance, outra bridge do mercado, está chegando ao seu fim. 12 horas para você realizar bridges aqui dentro e tentar ser um dos primeiros 1000 colocados para mintar essa NFT. Lembrando que quem conseguir mintar as 4 NFTs, muito possivelmente vai receber uma grande recompensa no momento do airdrop desse projeto. Dito isso, a gente vai chegando ao fim desse vídeo de hoje, deixando o nosso próximo encontro marcado para terça-feira. Até lá!